como hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nós vamos querer aprofundar um pouquinho mais esse assunto, conversando agora com o corregedor, que é responsável pela Coordenadoria da Infância e da Juventude aqui no Estado, o Dr. Fábio Vieira Herc. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. Que bom a gente saber que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse sistema aí que está sendo bastante eficaz, né, e menos traumático para as crianças contarem essas histórias assim tristes demais. Agora, de nada adianta toda essa estrutura se elas não chegarem até lá. E isso, em geral, elas não chegam sozinhas, elas são levadas por alguém. Isso é muito importante as pessoas terem consciência, né? Denunciar e ajudar as crianças. É verdade. O grande problema é esse. Dentro do abuso sexual existe uma coisa chamada síndrome do segredo. A criança muitas vezes não conta o abuso por vários motivos. Um deles é que normalmente ela tem uma relação de ambiguidade de sentimentos com o agressor. Normalmente é uma pessoa da família, uma pessoa que ela quer bem, a não ser por aquele abuso. Até por 60% dos casos mora junto, né? Vítima e agressor. Isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Esse índice certamente vai se repetir em outros lugares. A criança não conta também porque ela não sabe se vai ser acreditada, porque é a palavra dela contra um adulto. E ela também não conta porque ela não sabe a quem falar, ela não sabe quem vai ter condições de proteger. Então nós temos que quebrar essa síndrome do segredo para falar com a sociedade. Nós, judiciário, CRAI, sistema de saúde, já falamos dentro do sistema. Está na hora de a gente assumir um papel de protagonismo no Rio Grande do Sul, de começar a falar para a sociedade. Que sintomas tem uma criança abusada? Como é que eu reconheço? Como é que eu suspeito que uma criança pode ser abusada? Tem vários sintomas que são confirmados na medicina. Quais são eles? São vários. Evasão escolar, a criança começa a não querer a escola, começa a ficar muito irritável, enurese noturna, faz xixi na cama, isso que foi dito antes, começa a manipular a genitália. Então, são dados que não podem ser esquecidos, mas que as pessoas que trabalham, tanto no colégio... Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. E às vezes assim, um vizinho sabe de alguma coisa, vê alguma coisa e fica com medo de interferir na vida familiar ali, né? Mas dá para fazer denúncia anônima também? Sim, nós temos o Disque 100, né? Nós temos também o DECA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, e nós podemos recorrer ao Ministério Público. O problema é esse. Ou chamar o Conselho Tutelar. O problema é esse, é tirar essa demanda reprimida. Hoje nós temos 1.750 processos só na vara criminal aqui de Porto Alegre, cuja juíza julga só esses processos. Ela só julga crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Com certeza nós temos 10 vezes isso mais. É que isso não consegue chegar no sistema de justiça. Para chegar, nós temos que falar com a sociedade e mostrar onde o abuso está, porque ele está em qualquer classe social. Ele não escolhe classe social, não escolhe nenhum tipo de distinção entre as pessoas. E os adolescentes, crianças mais velhas, eles mesmos próprios podem denunciar sozinhos? Podem. Às vezes é mais difícil. Às vezes a criança fala mais facilmente. Por quê? Porque o adolescente muitas vezes já está há anos sofrendo aquele abuso e ele internaliza e ele não consegue romper aquilo. Porque às vezes se perguntam impropriamente, mas por que tu não disseste isso na época? Nunca se deve perguntar assim. Deve-se louvar a coragem dele dizer, porque ele fica desacreditado. Então, às vezes, ouvir um adolescente é mais complicado que uma criança pequena. Normalmente, a vítima são meninas e menores de 13 anos? Não só meninas, meninos também. Mas na grande maioria, meninas, né? Pelos dados de vocês. Na maioria. E os agressores, então, são, em geral, homens e agora está diminuindo a idade? Em geral, homens. Mostramos aí na reportagem. Há abusos por parte de mulheres, mas é uma escala bem menor. Mas o mais importante do que identificar isso é dizer o seguinte, o abusador, a gente não reconhece o abusador, não está na cara dele. E normalmente ele não tem antecedentes criminais. Mas e a condenação? Eles sofrem condenação quando depois dessas denúncias, depois que que tipo de condenação? As penas são altas. Em 2009 houve uma mudança legislativa, a pena ia de 2 a 8 anos, hoje nós temos penas de 8 a 15 anos. Se prende bastante por crimes sexuais. Se prende bastante. Esse é um dado que talvez as pessoas não tenham, mas... Quando chega ao sistema, ele vai para o CRAI ou vai no interior para a delegacia de polícia e a justiça condena por penas altas, porque são penas altas. O problema é que um dia essa pena vai acabar, ou essa pessoa vai progredir regime, ou vai para uma prisão domiciliar e vai voltar para a rua, que é o que apareceu ali. Exatamente, isso a gente ainda vai falar aqui no Jornal do Almoço. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, muito obrigada por fazer esse alerta aí, né? Porque todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. E daqui a pouquinho, então, nós vamos